Graças e paz, irmãos. Eu sou o irmão Juliano e vamos meditar na palavra de Deus mais uma vez. A Bíblia diz assim em Filipenses 1:12: Irmãos, eu quero que vocês saibam que aquilo que tem me acontecido tem contribuído para o progresso do Evangelho. Essas são palavras de Paulo que ele escreve aos filipenses da prisão. Paulo recebe dos filipenses uma ajuda e ele escreve muito alegre essa carta para agradecer aos filipenses, para consolar os filipenses, para fortalecer os filipenses. E ele usa essa expressão para dizer o seguinte: diante da situação em que Paulo se encontrava, provavelmente os filipenses pudessem sofrer algum desânimo. Paulo está preso. Tanto ficar desanimado pelo fato de Paulo estar preso, quanto eles mesmos terem medo de enfrentar as dificuldades. E Paulo quer esclarecer aos filipenses que, apesar da dificuldade que ele enfrenta, ela não é sem valor e ela não é sem sentido. E Paulo vai dizer essas palavras, eu quero que vocês entendam. Tudo o que está acontecendo na minha vida tem sido um instrumento para que o Evangelho cresça. E posteriormente ele dá mais exemplos quanto a isso. Ele vai falar, por exemplo, o seguinte: que o fato dele estar preso permitiu que ele pregasse o Evangelho para a guarda romana, que cuidava dele, né? Ela sempre rodava e ele ia pregando o Evangelho para novas pessoas por causa da prisão. Paulo escreve várias das cartas da prisão. E talvez, se Paulo não tivesse passado por essa situação delicada, nós não teríamos hoje muitas das cartas que nós temos, que contribuem para o crescimento e para o fortalecimento da igreja inteira. Então, quando Paulo fala isso para os filipenses, ele quer mostrar para eles que dentro do plano de Deus, as dificuldades, as circunstâncias, elas têm um papel fundamental. E nós não podemos ter medo, nem podemos desanimar diante das dificuldades, porque, como Paulo falou, elas são um instrumento para Deus ou trabalhar na nossa vida, ou para fazer com que a sua obra cresça, com que a sua obra prospere, e com aquilo que ele tem feito possa ser engrandecido. Então a igreja, longe de temer a dificuldade, ou longe de desanimar a dificuldade, o crente, antes de temer ou antes de desanimar diante da dificuldade, ele tem que entender que as dificuldades, as provações, as situações a que somos colocados, elas são instrumentos de Deus. E elas, como Paulo disse, vão fazer com que o Evangelho cresça e com que a obra de Deus cresça. Por isso, meus irmãos, a dificuldade que você tem enfrentado tem contribuído para o progresso do Evangelho. E por isso, você deve enfrentá-la com fé, deve enfrentá-la com coragem e com a graça de Deus. Então, Deus abençoe a sua vida.